Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. E falando de ópera, lá vamos nós. No vídeo anterior, falei sobre L'Incoronazione di Poppea, a grande obra-prima e última ópera de Monteverdi, que faleceu 7 meses depois de sua estreia. L'Incoronazione di Poppea não só deu um final brilhante à carreira de operista do compositor, como estabeleceu padrões que seriam utilizados por seus discípulos e seguidores. Hoje, vou falar de seu grande discípulo, Francesco Cavalli. Vamos nessa? Pietro Francesco Cavalli nasceu em 1602 na cidade de Crema, que fica a oeste de Veneza. Foi aluno de seu pai, Giovanni Battista Caletti, que era mestre de capela da Catedral de Crema. Pietro Francesco Cavalli iria dominar o palco veneziano e se tornar o principal compositor da Ópera de Veneza. Chegou a Veneza em 1616, com apenas 14 anos, levado para lá por seu patrono, Federico Cavalli, de quem, em homenagem, adotou o nome Cavalli. Francesco Cavalli se tornou membro do coro da Basílica de São Marcos, onde Monteverdi era mestre de capela, e lá se conheceram. Foi o início de uma grande amizade entre um rapazinho de 14 anos e um experimentado músico de 49 anos de idade. Monteverdi logo reconheceu o talento do jovem, e essa amizade se estenderia até a morte do compositor em 1643. Cavalli fez uma bela carreira musical dentro da igreja, indo de soprano infantil a primeiro tenor, de segundo organista a primeiro organista e, finalmente, em 1668, se tornou mestre de capela da Basílica de São Marcos. Porém, sua trajetória foi além do ambiente religioso, quando, em 1637, o Teatro San Cassiano, a primeira casa de ópera de Veneza, foi inaugurada. Cavalli estava no lugar certo, na hora certa. E 2 anos depois, em 1639, assinou um contrato como appaltatore do teatro, ocupando esse cargo durante os 8 anos seguintes. Appaltatore? O que é isso? Mais uma novidade para você. Appaltatore é um termo italiano que significa contratante. No caso, Cavalli se tornou a pessoa responsável por obter financiamento e empresariar artistas e produções do Teatro San Cassiano. E no mesmo ano que assumiu o cargo, teve a oportunidade de apresentar no teatro a sua primeira ópera, La Noce di Teti di Peleo, com libreto de Orazio Persiani, cuja temática se baseou no casamento da ninfa Tétis com Peleu, um príncipe mortal, que na mitologia grega conta o seguinte: Tétis era uma ninfa tão linda que tanto Zeus como Poseidon queriam se casar com ela. Porém, havia um problema. Os dois sabiam que Tétis teria um filho mais poderoso do que o pai. E temendo serem destronados pelo próprio filho, os dois desistiram do casamento. Decidiram dar a maravilhosa ninfa como esposa a Peleu, um príncipe mortal. Tétis, que já tinha certeza que ia se casar com um deus, ficou furiosa. E cada vez que Peleu se aproximava, ela se transformava em uma coisa diferente. Até que um dia, Peleu chegou e conseguiu dominá-la. O casamento foi celebrado com pompas no Monte Pelion, conhecido como o Lar dos Centauros na mitologia. Todas as divindades do Olimpo foram convidadas. E apesar de um contratempo causado pela deusa Ares, deusa da discórdia, o casamento se realizou. Em Veneza, já estava consolidado que a visão de ópera era, acima de tudo, entretenimento. E La Noce di Teti di Peleo ia seguir essa regra básica, ou seja, simplesmente feita para agradar ao público. Assim, não houve preocupação em manter a fidelidade com a descrição do mito.
A história se dissipou numa sequência leve, permitindo a criação de cenas espetaculares, formando quadros mágicos com cenários engenhosos, cujo objetivo principal era deslumbrar e entreter a plateia. A escrita musical de Cavalli apresentou um recitativo muito melodioso, coros de textura bastante ambiciosa e balés desenvoltos. O compositor não deixou dúvidas sobre a vocação para compor óperas. Vamos ouvir um trechinho dessa beleza? Vou deixar o link aqui embaixo para você ouvir na íntegra. Le Nozze di Teti di Pelléo foi uma das primeiras óperas venezianas cuja partitura foi preservada até hoje. Cavalli compôs diversas óperas de grande sucesso nos anos seguintes, consolidando o novo estilo veneziano. Esse estilo se caracterizou por ter os libretos divididos em prólogo e 3 atos, baseados em argumentos mitológicos ou históricos, misturados a elementos e personagens cômicos, como criados e amas, áreas com melodia mais desenvolvidas e mais numerosas, recitativos mais ágeis, contando a ação, ênfase no virtuosismo vocal, com os castrates se tornando as estrelas da ópera, redução da participação dos instrumentos, eliminação de coros e danças, cenografia e figurinos exuberantes, com máquinas para simular sofisticados efeitos de palco. Todos esses elementos fizeram com que a ópera se tornasse um atrativo sem precedentes. Em 1658, Cavalli assumiu o posto de diretor musical do Teatro San Cassiano. Mas o que ele fez como novo diretor? Você já sabe, não é? Essa história vai ficar para o nosso próximo encontro. E se você gostou de saber um pouquinho sobre a composição de Cavalli, sobre o mito de Tétis e de Pelléo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e, claro, deixe uma mensagem para mim. Muito obrigada, boa semana e até o nosso próximo encontro.